meu ser, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a cada um de nós aqui presente. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando também todos os dízimos e oferta que foi depositado, Senhor. Abençoa cada família, abençoa, Senhor Deus,
a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Motivo de alegria de mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos para prestarmos um culto a Ele. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Nós vamos, nessa noite, refletir na palavra do Senhor, ver o que Ele tem a nos dizer, a nos falar. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Os irmãos que têm suas Bíblias, compartilha quem está próximo, quem não tem a Bíblia. Lucas, capítulo 7. Quem foi encontrando, já vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus mais uma vez, para nós então meditar na palavra do Senhor. Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10. Eu já estou encontrando aqui. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão e cada um dos irmãos acompanha aí nas suas versões o que a palavra de Deus tem a nos dizer nessa noite. Lucas 7, de 1 a 10, diz assim: O centurião de Cafarnaum. Ao concluir todas as palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É justo que ele faça isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, não me ache digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. E digo a este: vai, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo digo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou. E, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa os que foram enviados, acharam curado o servo. Vamos orar mais uma vez, vamos baixar nossas cabeças, vamos levar nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. E neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor mesmo fale aos nossos corações. O Senhor me usa conforme a Tua vontade e querer, que eu seja porta-voz do recado que o Senhor tem a cada coração nessa noite. Que nós possamos compreender o recado, nós possamos compreender a Tua vontade retirada desse texto para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada pessoa que preferiu estar aqui nessa noite. Que nós possamos, assim, Senhor, estar com os pensamentos voltados para Ti e aprender mais de Ti nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém. Podeis assentar? Está um pouquinho calor, né? Meus amados, centurião. Eu gosto muito desses encontros de Jesus com esses homens. Sempre os irmãos estão ouvindo eu falar sobre o encontro de Jesus com esses homens, sobre a transformação de vida, quando a pessoa encontra com Jesus.
a transformação que Jesus fez na vida de cada um que acredito que está aqui nessa noite, a transformação que Jesus fez na minha vida. Então, quando eu vejo essas passagens, eu gosto de meditar e refletir sobre o que Deus faz na vida do homem, o que Deus pode fazer na vida do ser humano. Então, eu gosto de refletir e meditar nessas passagens que me traz entusiasmo, né? E eu acredito que traz também ao coração de cada um que vê como Deus é poderoso e como Ele pode transformar a vida do ser humano. O centurião era um comandante do exército romano. Quando Roma ocupou o mundo, que ele estava dominando o mundo, então esse comandante ele tinha poder sobre 100 soldados. Era por isso o centurião. Ele tinha domínio sobre 100 soldados. Então, o Império Romano levantava esses comandantes e destacava em vários pontos do mundo. E esses homens, ele tinha responsabilidade sobre uma região, sobre uma localidade. Tem estudiosos hoje aqui no Brasil que falam que era um delegado tipo o soldado romano como um policial federal. Então, ele que colocava ordem naquela região pela ocupação do império. Então, eram soldados respeitados. Então, o centurião era um homem que tinha sob o seu comando 100 soldados. Esse centurião que nós vamos ver nessa noite foi um homem que traz para nós vamos ver no decorrer do estudo desse texto, que ele traz para nós muitas lições. Mas vamos trazer umas informações interessantes sobre os centuriões. A Bíblia cita no Novo Testamento que em todo o Novo Testamento 4 centuriões é destacado. Esse centurião, Cornélio, que era também um centurião, teve aquele quando Jesus foi crucificado, que ajudou lá quando Jesus foi crucificado, também era um centurião. E teve um outro chamado Júlio, que ajudou Paulo quando Paulo estava viajando para Roma. Esse centurião, então, ele apoiou Paulo, deu todos os recursos necessários para que ele chegasse em seu destino. Então a Bíblia cita esses 4 no Novo Testamento, 4 centuriões que foram homens que fizeram a diferença no meio do povo, assim então dando um exemplo de vida de homens de Deus. Outro ponto interessante que nós devemos destacar nesse texto, que Jesus, em seu ministério, ele fez 35 milagres. E desses 35 milagres, 11 foi em Cafarnaum. Então, praticamente 1/3 dos milagres de Jesus aconteceu na cidade de Cafarnaum. Quase 1/3 desses milagres aconteceu ali. Se nós pudéssemos, então, dizer que se Jesus tinha uma casa que não teve, nós podíamos dizer que o lugar que ele mais ficou foi em Cafarnaum, porque Pedro morava ali, e sempre ele passava por ali, estava hospedado na casa de Pedro. E 2 desses milagres, mais um ponto interessante, que aconteceu com pessoas não judeus, pessoas que eram gentios, pessoas que eram separadas, eram excluídas, porque não era povo de Deus, não era povo de Israel. Então, 2 milagres foi acontecido com esse povo. Um foi o milagre então da cura desse servo do centurião, e o outro milagre foi a cura da filha da mulher cananeia, da Ciro Fenícia, aquela que então clamava pelas migalhas que caía da mesa do seu Senhor. Então, esses foram os 2 milagres que Jesus fez com pessoas não do povo judeu, mas pessoa gentia, pessoa que era excluída então do meio dos judeus. Outra informação interessante é que essa passagem relata o milagre da cura do servo do centurião. Esse servo trabalhava servia ele na casa dele. Mas o mais importante nesse texto, nessa passagem, é que o milagre aqui não é o ponto forte. O milagre aqui, nós lemos aqui na passagem e vemos que vai falar do milagre só lá no versículo 10, que fala quando os servos voltaram, então encontraram o servo do centurião, quando os enviados voltaram, encontraram o servo então curado. Então, o que nós vemos aqui é que não é o mais importante aqui nessa passagem, o mais importante aqui não foi o milagre. O mais importante que aconteceu aqui, então, foi
o que aconteceu no centro do palco. E o que aconteceu no centro de toda essa passagem, desse episódio, dessa história, então, foi a fé do centurião. A fé demonstrada por esse homem, então, é o ponto alto que Jesus, então, ele exalta, é o acontecimento que Jesus mais exalta em todo o seu ministério. Foi a fé desse homem. A experiência de fé. Em nenhuma parte, nenhuma citação de Jesus, ele então valoriza tanto essa fé, esse acontecimento, essa demonstração de fé desse homem. Então nós vamos refletir nessa noite sobre a fé desse centurião. No verso 9 diz assim: ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele, e vendo-o, disse à multidão o que seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Jesus então maravilha tanto pela demonstração de fé daquele homem, que ele então vira para a multidão que seguia e fala para o povo de Deus, o povo de Israel, que ele não tinha visto nenhum até aquele momento, e ele não viu em seu ministério nenhuma demonstração de fé tão grande como a daquele homem. Jesus fica então maravilhado. E nós vamos ver 3 pontos interessantes que nós podemos então aprender com esse centurião nessa noite. E um dos primeiros pontos é a firmeza na adversidade. E o segundo ponto, o coração amoroso. E o terceiro, a humildade. Nós vamos refletir um pouco sobre a adversidade, a firmeza na adversidade. Mas por que a adversidade? Esse homem era um homem rico. Nós vamos ver e nós lemos aqui que ele construiu uma sinagoga, ele construiu um templo, mas ele era um cidadão romano, ele era um homem pagão que o seu império então temia a outros deuses, e esse homem então ele estava ali junto àquele povo, e ele então tinha achado graça ao Deus daquele povo, e então estava crendo que só o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, era um Deus que podia operar maravilhas, era um Deus que verdadeiramente podia salvar, era um Deus totalmente diferente daquele Deus que o Império Romano, os deuses que ele tinha. Mas aquele homem, ele era excluído, ele não podia participar na sinagoga, ele não podia participar dos cultos, ele achava interessante, ele queria servir, mas ele não podia, porque aquele estado era separado, então só aquele povo judeu reunia, e ele então tinha vontade de participar, mas ele construiu, mesmo não podendo participar, a Bíblia fala que ele construiu um templo para aquele povo. Ele então doou seu dinheiro e construiu uma igreja para que o povo então pudesse adorar a Deus. A firmeza na adversidade. A adversidade para aquele homem era muito grande. Por ele ser um homem, um líder, um homem que tinha status, um homem que era rico, ele estava indo ao oposto do que a corte então determinava para ele. Ele estava então agradando, querendo seguir um Deus que era um Deus que para o Império Romano não tinha valor nenhum. Que para o Império Romano Jesus era apenas um rabino judeu, não passava de um profeta, um rabino judeu. E nós vemos que esse homem então tinha uma vontade muito grande de servir a esse Deus, ele estava interessado. E no verso 5 mostra então, que porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós uma sinagoga. Então ele construiu, desembolsou o dinheiro, fez um prédio. Imagino que não é fácil construir. E nós vemos no nosso dia hoje, muita gente interessada em ajudar a construir,
ajudar, dar um valor, mas ele tem um interesse, a maioria das pessoas tem um interesse por trás. Ele quer, então, não que o reino cresça, mas ele quer aparecer, ele quer, então, que o nome dele seja destacado, ou ele quer falar, aquilo lá foi eu que fiz, aquilo tempo foi eu que construí, ou eu dei a maior parte. Então, o que nós vemos hoje, em nossos dias, é esse tipo de pessoa. Mas esse homem não tinha interesse nenhum, que para ele não ia agregar nada, nenhum valor, porque a função dele era outra. O que ele estava fazendo é porque Deus, então, estava movendo o coração dele. Então, estava sentindo que aquele Deus que o povo judeu, então, buscava era um Deus verdadeiro. Imagine comigo, como era difícil. Você em um lugar, buscando, então, fazer o fluxo ao contrário daquilo que era determinado para ele fazer. Um homem que tinha um poder, que tinha um status. Então, esse homem, ele vai recorrer a que para os judeus, um rabino, recorrer a um outro mestre, a um outro homem que tinha, então, ele entendia que tinha mais poder, ele vai recorrer. Para ele não era fácil. Para ele não era fácil buscar recurso, buscar, então, soluções para os problemas, para o problema do servo dele que estava doente, a um outro, ele ser subordinado a outra pessoa. Para ele não era fácil. Então, a firmeza na adversidade. Esse é o primeiro passo de demonstração de fé daquele homem. E nós sabemos que nos nossos dias, o que está faltando no nosso meio, no meio cristão, é a firmeza na adversidade. Qualquer problema, qualquer situação adversa que nós deparamos em nossas vidas, nós então deixamos Deus de lado talvez, ou nós deixamos Deus em segundo plano. Mas esse homem, em meio a toda a adversidade que ele tinha, ele então não desistiu. E então ele envia homens, judeus, homens emissários, para então dar um recado para Jesus. Vai lá e fala para Jesus: vim curar este servo meu. E Cafarnaum, quando fala de Cafarnaum, Jesus, então, ele, em certo momento, ele trata Cafarnaum como Sodoma e Gomorra. E até em pior estado, que ele fala que se Sodoma e Gomorra estivesse vivendo a situação de Cafarnaum, talvez ela existisse até hoje. E que o juízo sobre Cafarnaum será maior do que o juízo de Sodoma. Então não era fácil esse homem se levantar diante de um povo que rebelava contra Jesus, diante de um povo que então conspiraram contra Jesus e mataram. Então ele levantava, então, defendendo a bandeira de que esse Deus era um Deus verdadeiro. Então aqui aponta a característica da fé, é uma fé superior. O que Jesus viu nesse homem foi uma fé totalmente diferente da fé daqueles que ele já tinha visto até o momento. Era uma fé superior. E a luta daquele homem era contra todas as tendências, como eu já disse, todas as tendências do momento. Mas ele não cedeu. Tudo então era favorável a ele, porque ele tinha poder, ele tinha controle sobre todas as coisas, né? Ele podia construir o templo, ele podia então, ele mesmo ir lá falar com Jesus, falar: Jesus, eu quero que você cura meu servo, porque ele era um homem de status, mas ele tinha uma fé. Ele sabia que, como ele não podia entrar no templo, ele também não podia ter um encontro com Jesus, porque Jesus era o Deus verdadeiro. Ele então não era digno de ter um encontro com Jesus. Como ele não podia estar no templo, então ele envia os emissários, homens judeus que levavam o recado. E todo aqueles homens que era embaixador a levar o recado a outro estado, era uma questão de honra. Então, esse centurião envia esses emissários não para dizer que ele era o tal e que estava mandando aqueles emissários porque ele não podia ir, porque ele era mais importante. Não era por causa disso. Ele estava mandando porque ele sentiu que não era digno de estar diante de Deus, diante de Jesus.
eu vejo nessa passagem é que ele não cedeu. E tem muitos nós temos cedido. A mínimo detalhe, a poucas coisas nós temos cedido, nós temos envergonhado a fé. Nós temos, por coisas mínimas, envergonhado a nossa fé. Quando a opressão, quando a luta vem, quando nós deparamos em alguma situação e você é colocado contra a parede e você é feito aquela pergunta: você é crente? E talvez você não vai ter coragem de falar que tem envergonhado a fé. E esse homem, ele não tinha ainda tido um encontro com o Senhor, mas ele tinha convicção. Deus estava movendo o coração. Em nenhum momento ele cedeu. E nós vemos muito isso. Nós somos afrontados, nós sabemos que a nossa luta não é fácil. No nosso trabalho, nós sabemos que nós somos deparados com situações que nos afrontam, que nos colocam contra a parede, e que se nós não tivermos fé e crer verdadeiramente que Deus, Ele está no comando, se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar em nossa vida, então nós vamos ceder. E esse homem não cedeu. Aqui nós vemos a firmeza desse homem. Não era os familiares nem amigos. Imagina só, os amigos, os soldados subordinados, falar isso. O meu chefe, né, um homem que tem o poder, um homem que foi levantado para estar comandando, esse homem está então seguindo a um Deus que ninguém conhece, talvez. Imagina os familiares desse homem, quanto falou contra ele. Eu imagino só quando ele estava construindo o templo, o quanto ele gastou, o quanto ele foi acusado, então foi apontado o dedo para ele, chamando ele talvez de louco. Por que você está fazendo isso para um povo para um Deus que não existe? Quanto esse homem foi crucificado? Mas então ele não cedeu nenhuma dessas acusações. Ele seguiu em frente, porque Deus já estava movendo o coração dele. E ele preferiu ir na contramão, né, do que estava acontecendo. O povo levantava contra Jesus. O povo estava querendo crucificar Jesus. Mas ele entende então que para resolver o problema do seu servo, que estava no leito de morte, só Jesus poderia então dar solução. Então ele caminha na contramão, crendo que Jesus então teria a solução. A segunda característica deste homem, a característica de fé superior, é um coração amoroso. Esse homem tinha um coração amoroso. A fé em Jesus transformou o coração dele. Esse homem já era um homem que Deus vinha movendo o coração dele, e ele tinha um coração amoroso, porque então ele estava preocupado com seu servo, que era um escravo. Lucas, quando registra isso aqui, essa passagem, ele diz que no original, em relação ao escravo, essa família era escrava toda a vida dela, ele era escravo, e um escravo não tinha valor nenhum para o povo romano. O seu senhor podia matar o escravo e nenhuma punição era imputada a ele. Mas esse homem estava preocupado com o seu servo. Ele estava preocupado com a doença dele e não queria que ele morresse. Então aqui nós vemos uma demonstração de coração amoroso. Uma demonstração que ele tinha amor pelo próximo. Que ele demonstrava então a preocupação para o próximo. Mesmo que esse próximo era uma pessoa que para a sociedade era insignificante. Ele tinha tudo para ser um homem arrogante. Um comandante, prepotente, dominador, né, poderoso. Ele tinha tudo para ser isso, né? Ele tinha tudo para ter o controle, todas as coisas sob seu controle. Ele tinha o poder para isso. Mas não foi isso que ele demonstrou. Ele demonstrou então amor pelo seu servo, pelo seu escravo, quem servia em sua casa.
E em primeiro lugar nós vemos aqui nesse texto que a demonstração de amor dele foi a Deus. Ele demonstra seu amor a Deus porque ele construiu um templo para aquele povo adorar a Deus. Em primeiro lugar, então, ele construiu uma casa para que aquele povo reunisse e prestasse culto a Deus. Então aqui nós já vemos a demonstração dele de amor a Deus. Em primeiro lugar, antes do seu servo ficar doente, ele já tinha construído então um templo. Então aqui nós vemos uma demonstração de amor a Deus. Em segundo, como eu já disse, amor ao próximo, uma vez que o escravo não tinha valor algum. E nós podemos perguntar nessa noite, como nós temos tratado os nossos subordinados? Quem tem funcionário? Como nós temos tratado aquelas pessoas que trabalham para nós? Ou como nós temos tratado aquelas pessoas que estão próximas a nós? Como nós temos tratado aquelas pessoas que são inferior, que têm menos valor do que, vamos dizer assim, entre aspas, status do que nós? Como nós temos portado diante dessas pessoas? Porque servir uma pessoa que está no mesmo nível seu, ou mais alto, é fácil. Mas agora você, então, tratar uma pessoa que está abaixo de você, sempre a arrogância, a prepotência prevalece sobre a vida do ser humano. E aquele escravo, ele não era nada para a sociedade, para o Império Romano. E esse homem, então, demonstra um amor tão grande. E ele queria, então, que aquele homem salvasse. E é no meio dessa demonstração, é no meio dessas atitudes que nós devemos demonstrar a nossa fé. Como nós temos tratado quem está à nossa volta? Como nós temos tratado aqueles que são inferiores, as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, as pessoas pobres? Como nós temos tratado essas pessoas? Temos que fazer a diferença, aí. É aí que nós temos que demonstrar que nós somos pessoas transformadas por Jesus. Porque servir a quem está no mesmo nível nosso, ou quem nós temos amizade, é fácil, né? Ter uma comunhão com quem nós temos um padrão, um relacionamento, é fácil. Mas quando uma pessoa, um padrão inferior vem até nós, talvez nós achamos um jeito de sair fora dele. Uma pessoa que não agrada a nós, é uma pessoa que está aquém do nosso padrão de vida, talvez nós tenhamos deixado essa pessoa de lado. É muito fácil tratar do mesmo nível ou acima, mas é muito difícil tratar bem aqueles que estão abaixo de nós, está sobre a nossa custódia. E nós vemos muito isso, muitas reclamações em relação a funcionário, patrão, né? Nós vemos muito isso acontecer. Mas, em contrapartida, esse servo, ele era um bom funcionário. Ele era um bom servo. Porque quando o texto aqui diz que ele também era subordinado, e quando ele mandava um soldado fazer uma coisa, ele fazia, quando ele chamava, ele vinha, e quando ele mandava um servo fazer, o servo fazia. Então esse servo era um bom servo. Não era à toa que o seu patrão estava então lutando por sua causa. E aqui nós aprendemos mais uma lição. Como nós temos portado diante da nossa chefia? Nós temos feito a diferença como cristão? Ou nós temos reclamado? Ou nós temos caluniado eles? Ou nós temos feito a diferença? Mesmo diante da adversidade que vem acarretar sobre as nossas vidas, no dia a dia, nós sabemos que não é fácil, as dificuldades, mas nós temos portado de maneira diferente? Ou nós temos ido junto com o mundo, nós temos portado conforme o mundo caminha, nós temos feito da mesma maneira, ou nós temos feito a diferença? Mesmo que o salário não está nos agradando, mesmo que as cobranças estão acima do limite, mas nós temos portado diferente? Nós temos feito a diferença?
Então esse servo aqui, o que indica é que ele era um bom servo. A terceira característica que nós podemos aprender dessa fé superior desse homem, que era uma fé que Jesus ficou maravilhado, que ele não tinha visto ainda, nenhum ser humano manifestar uma fé daquela forma, era então de humildade. E o verso 3 diz assim: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe líderes religiosos dos judeus, pedindo que ele viesse curar o seu servo. Então, como eu já disse anteriormente, ele entendia que Jesus era Deus. Ele entendia que ele não podia estar diante daquele homem, como ele não podia estar dentro do templo, porque ele era um Deus verdadeiro. E como ele era impuro, como ele era pagão, ele não podia estar na presença desse Deus. Então ele envia esses homens, não porque ele tinha poder, mas porque era uma questão de honra. Era uma questão de honra, então, que esses homens fossem fazer esse convite. E esses homens vai então e chega até Jesus e fala para ele. Insiste com Jesus. Vai porque esse homem merece. Vai porque esse homem, ele construiu o nosso templo. Vai porque esse homem, ele tem um caráter diferente. Vai porque esse homem é bom para o nosso povo. Ele sendo um líder então do governo que estava dominando, tinha dominado aquele país, mas ele estava do lado do povo. Mas era porque Deus estava movendo o seu coração. É fácil ser humilde quando não temos autoridade. Quando nós não temos autoridade, quando nós vivemos uma vida comum, é fácil ser humilde. Mas dá poder ao ser humano que facilmente, não todos, mas a maioria vai colocar, como diz aí, as suas garras de fora. Para ele não era fácil por ser um comandante romano. Por ele ser representante do país dominante, para ele não era fácil, então, ser uma pessoa humilde. Porque ele tinha de manter a sua postura como um comandante, como um líder. Quando ele manda alguém ir até Jesus, não era porque ele tinha autoridade. E nós vemos aqui no versículo 8 que diz assim: pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados sobre o meu comando, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo digo, faz isto, e ele o faz. Então ele está falando aqui que ele também tinha poder, mas ele fazia aquilo porque ele tinha respaldo, ele tinha um comandante maior que fazia, que dava respaldo nas atitudes, nas ações, nas decisões que ele ia tomar. Então ele fala também, pois também, e esse também ele está referindo a Jesus. Então ele entende que Jesus podia, então, com uma palavra só, curar o seu servo, porque ele entendia que Jesus estava fazendo tudo aquilo que estava acontecendo, aqueles milagres que estavam acontecendo, é porque Deus estava no controle de toda a situação. Ele entendia que Jesus estava ali com um propósito, enviado por Deus para fazer aquilo que ele devia fazer. Então ele já estava entendendo o propósito de Deus através de Jesus. Essa história, esse acontecimento mostra caráter desse centurião, e nós podemos ver em 3 pontos de vista. Como nós vimos aqui, que ele é na diversidade, fé na diversidade, amor, coração amoroso e humildade. Nós podemos olhar também por uma ótica, um ponto de vista, que o mundo vê a cada um de nós no dia que nós estamos vivendo. E da mesma forma, olhou para aquele homem. Como ele era visto pelas pessoas. Nós vimos aqui no versículo 5. Porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu a nossa igreja. Então aquele povo via ele como um homem bom, um homem de coração bom. E é dessa forma que o mundo olha para nós hoje. Qual é a característica, qual que é a qualidade minha e sua? O que
você tem feito e como as pessoas têm apontado o dedo para você, aquela pessoa é isso ou aquilo. E é dessa forma que o mundo olha para cada um de nós. O segundo é como ele se viu, ele se via. Como ele se via. No versículo 7 diz que ele, por isso não me achei digno de ter contigo. Diz, porém, a uma palavra e meu servo será curado. Ele se sentiu humilde diante de Deus. Ele se viu humilde. Ele viu que ele precisava ter humildade diante de Deus para que Deus então manifestasse o seu poder. Como nós estamos vendo a cada um de nós hoje? Como nós temos olhado para os nossos irmãos? Como eu tenho olhado para minha esposa? Como eu tenho olhado para o meu marido? Como eu tenho olhado para o meu filho, para o meu familiar? Como, quando ele olha, quando eu olho, quando você olha, qual tem sido então o seu pensamento? É dessa forma que o mundo nos olha. E como Jesus ouviu. Versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou dele, voltando e disse à multidão que seguia: digo que nem em Israel achei tanta fé. Como Deus tem olhado para nós? Como as pessoas têm olhado? Como você tem olhado para você? E como Deus tem olhado para você? Deus olhou nele e viu ele um homem que estava procurando fazer, ali demonstrando uma atitude de fé muito grande, né? E dizendo para Jesus que só uma palavra dele bastava para curar o servo. Uma demonstração de fé muito grande. Via também que ele tinha um coração bondoso, mas viu nele a humildade. É isso que Deus, Ele quer ver em cada um de nós, a humildade. Não a humildade de ser rebaixado, ser pisoteado, não é essa a humildade. É a humildade de amor ao próximo, de coração bondoso. É a humildade de uma fé que não vai retroceder. É uma humildade em que as pessoas vão olhar para nós e vai ver, essa pessoa, ela é diferente. Algo aconteceu na vida dela que precisa acontecer na minha, porque eu não sei o que aconteceu. É essa humildade que Deus quer ver na minha vida e na sua vida. A reputação desse centurião é a que falou mais alto. Quando nós falarmos de Jesus para uma pessoa, não é só falar de Jesus para uma pessoa. Não o falar é o mais importante, mas é o tanto de Jesus que as pessoas vão ver em nossa vida. Isso que é importante. O só falar, talvez não vai adiantar. Mas é o que as pessoas vão ver. É o nosso viver. Nós que já estamos criando filho, né, já está com 12 anos. E nós já começamos, eu já começo a entender, olhando nesse ponto de vista aqui, que o falar não é o mais importante. O mais importante é as nossas atitudes. O mais importante é o nosso viver. O falar, ele já fica em segundo plano. Esse homem, então, mostra todas essas características. Como ele foi visto por Jesus? Jesus então destaca a fé. A fé dele, Jesus então fica maravilhado. E Jesus então já tinha avaliado a fé de outras pessoas, como Tomé, quando ele encontrou com Jesus, e Jesus então, ele tinha que ver para crer. Então Jesus chama ele de incrédulo. Então a fé de Tomé, ele recebia ali talvez uma nota 0, não tinha fé nenhuma, ele tinha de ver. Pedro, quando foi andar sobre as águas, ele começou a andar, mas logo ele duvidou e afundou. Jesus então toma ele pela mão e fala: homem de pequena fé,
Então ali ele tem uma nota, não sei, 2 ou 3 ou 4, uma nota maior um pouquinho. E outro exemplo aqui, mais um exemplo, foi a da mulher cananeia, da Sirofenícia, quando ela foi, então, tentar chegar, aproximar de Jesus, para que Jesus então salvasse a sua filha que estava endemoniada. E Jesus então fala para aquela mulher: grande é a sua fé. Uma nota bem mais alta. E esse homem aqui então que fala: basta uma palavra sua, meu servo então será curado. Que nota que esse homem recebeu, hein? Hein, professoras? Que nota que nós podemos dar para esse homem? Uma nota máxima. Jesus então tinha avaliado a fé de vários. Como ele tem avaliado a nossa fé? Se nós fôssemos colocados numa escala de avaliação da nossa fé, qual seria a nossa nota? Jesus ficou admirado. E na passagem do Evangelho, essa palavra admirado aparece 2 vezes só. Ele admirou desse centurião pela grande fé dele. E ele admirou mais uma vez do povo. Mais uma vez que ele admirou, que cita nos Evangelhos, é do povo de uma cidade que era tão incrédulo, o povo de Cesareia. E esse povo era tão incrédulo que ele então admirou da incredulidade daquele povo. 2 vezes Jesus então admira, pela incredulidade do povo e pela grande fé desse centurião. Das 3 características, o que mais Jesus admirou não foi a adversidade, não foi a luta dele na adversidade, lutando na contramão, vindo todos os obstáculos que apareceu no seu dia a dia, na sua vida, e ele não desistiu. Não foi isso. Não foi o coração amoroso, a demonstração de amor ao próximo. Não foi isso que Jesus então mais admirou. Mas foi a humildade deste homem que Jesus mais admirou. Quando fala lá no versículo 6, diz assim: então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe uns amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Aquele homem reconheceu o poderio do Senhor. Reconheceu que ele não era digno que o Senhor entrasse debaixo do seu teto, porque ele era pecador. Qual tenha sido a nossa atitude, então, diante desse Deus poderoso? Nós sabemos que a nossa vida, a nossa luta diária não é fácil. Nós somos pecadores, estamos sujeitos a pecar a todos os momentos. Mas quando nós pecamos, qual é a nossa atitude diante desse Deus? Tem passado despercebido ou nós temos reconhecido: Senhor, eu não sou digno de Ti. Foi o que esse homem sentiu. A humildade, a demonstração de humildade dele diante de Deus, diante de Jesus. Mais uma vez eu quero reforçar para nós, igreja. Como está a nossa fé? Está firmada ou está acompanhando as ondas do momento? Nós sabemos que as ondas do momento, ela vem colocando principalmente os jovens, nossos jovens, diante de tantas propostas boas, diante de tantas coisas novas que têm influenciado o grupo da escola, os amigos, então tem influenciado. E como tem sido a nossa fé diante dessas ondas que têm surgido, o modismo, as propostas, os filmes, as propostas novas que têm surgido a cada dia. Como tem sido a nossa fé, então, diante dessas ondas que têm surgido? Nós temos caminhado com o mundo, ou nós estamos caminhando na contramão? Nós temos sido amorosos ao nosso próximo? Como tem sido o nosso relacionamento com o próximo? Deus quer que nós prosperemos aqui nessa terra. Deus quer que nós sejamos, então, bem-sucedidos, que tudo que nós colocarmos as nossas mãos, então, prospere. Mas Ele quer que nós olhemos para o nosso próximo.
Ele quer que você tenha uma casa boa, que você tenha um carro bom, mas também Ele quer que você, quando for adquirir, quando você for, então, estar planejando nos seus planos a conquistar algo, se seu próximo, alguém perto de você está ficando de lado, você tem deixado de lado, ou você tem feito parte da vida dessas pessoas que necessita do seu apoio e da sua ajuda. Ele quer que você prospere. E Ele quer que você ama o próximo. Ele quer que você e eu seja humilde. Humildes no trato com as pessoas que está próxima de você. Humilde no trato da pessoa que está ligada diretamente a você. Humilde no trato de quem está sobre o seu comando. Humilde no trato de quem você então exerce algum poder. Humilde na igreja, humilde na escola, humilde com seus vizinhos. Como você tem tratado, como nós temos tratado os nossos vizinhos? Ou nós temos olhado de lado, quando nós viramos a cara? É isso que Deus quer que cada um de nós façamos, que façamos a diferença. Como aquele homem fez a diferença. Ele quer que cada um de nós faça a diferença. Eu creio que Ele quer olhar para cada um de nós e ver: Cleito, a sua fé tem me chamado a atenção. Denis, a sua fé tem me chamado a atenção. Eliane Garcia, a sua fé tem me chamado a atenção. Edivones, a sua fé tem chamado a atenção. As suas atitudes têm feito a diferença no meio onde você vive. O seu amor demonstrado ao próximo tem feito a diferença e tem me agradado. Deus nos chama então a refletir. E essa passagem, como falou ao meu coração, eu creio que tem falado ao coração de cada um dos irmãos nessa noite. Que nós possamos refletir. Que o Senhor mesmo venha completar aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. Que Ele possa nos dar sabedoria, dar fé suficiente para que nós possamos então demonstrar amor, demonstrar humildade. Então fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Como aquele homem fez a diferença, nós também podemos fazer a diferença. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela porção da Tua Palavra que nós lemos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que nós aprendemos, ó Deus, através desta palavra. Que nós aprendemos através da vida, Senhor, daquele homem que tinha tudo, sim, para ir a favor, ir com o mundo, seguir as ondas do momento, a onda do mundo, garantir ali seu padrão de vida, a sua postura como comandante, mas ele então preferiu a te servir, porque ele entendeu, Senhor, que sem ti nada somos, que sem ti, Senhor, nós não vamos chegar a lugar nenhum, talvez vamos alcançar alguma glória, mas a glória que vai acabar e é passageira. Ele entendeu então que o Senhor tinha um propósito de estar ali, e que o Deus tinha enviado o Senhor para resgatar a cada um de nós dos nossos pecados, a qual nós estávamos condenados, Pai. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, com esse centurião, que nós possamos ter fé na adversidade, ó Deus, que toda adversidade que vir, todos os obstáculos que nos for colocado à nossa frente, nós possamos então romper, crendo que o Senhor está nos conduzindo. Que nós possamos demonstrar um coração amoroso ao nosso próximo, a quem está próximo de nós. Que nós possamos então ter piedade daqueles que necessitam, Pai. E que nós possamos também ter humildade, demonstrar humildade a quem está ligado diretamente a nós. Que nós possamos ter humildade com quem está sobre o nosso comando, sobre a nossa liderança. Que nós possamos ter humildade com o nosso próximo, que nós possamos fazer a diferença, como aquele homem fez a diferença, como aquele homem agradou o Senhor. Nós possamos a cada dia, Senhor, também buscar fazer agradar a Tua vontade. Nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que é possível. Quando nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, com certeza todos os obstáculos, Deus, vão ser retirados. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a permanecer firme,
e que a nossa fé a cada dia seja crescida, acrescentada, aumentada. E nós sabemos que isso só acontece quando nós demonstramos amor, nós perseveramos na fé e nós mantemos o nosso coração humilde. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por cada família, Senhor, que está aqui representada, obrigado por cada vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor esteja completando o coração de cada um. E que cada um de nós possamos refletir sobre a Tua palavra e aprendermos de Ti. Nós Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estar servindo e aprendendo do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Assim como estás diante